Olha, professor, eu tenho que te dizer que essa pós-graduação ela veio acrescentar. Ela enriqueceu muito, assim, o meu aprendizado. Ela trouxe muito conhecimento, porque, vou te falar, no início eu nem estava pensando em fazer uma pós-graduação. Outra, né? Outra pós. E aí, quando veio o convite, que eu falei assim, eu vou arriscar. Não estava nos meus planos, não estava nos meus projetos para este ano fazer uma pós. Né? E quando veio tecnologia, uma proficiência em tecnologia para uma educação empreendedora, eu pensei, falei, não, eu vou... Não estava e veio até mim. Né? Então, eu falei assim, é para mim fazer essa pós. Eu preciso fazer essa pós. Então, assim, ela veio acrescentar, veio aumentar o meu conhecimento, né, e aprendizado para me inovar na minha sala de aula. Isso porque, assim, eu vejo que a pós veio trazer uma reflexão para nós professores. Que nós, para a gente ter propriedade para falar de tecnologias hoje, nesses tempos, né, nos tempos atuais, a tecnologia, você vê que está até em um auge aí, eu uso ou não do celular em sala de aula. Eu vejo isso que o professor precisa se apropriar da tecnologia para poder transformar em sala de aula. Porque senão fica... Se você tem que ter aquela intencionalidade pedagógica, né? Tem que ter uma intenção ali. Então, para isso, o professor precisa estar sempre ali inovando, estudando, tendo propriedade para poder trabalhar com os alunos, porque senão você vai ficando para trás. No início foi bem difícil, eu estava muito insegura em relação ao uso da tecnologia, por várias questões, né? Porque, assim, no início era uma zona rural, então, assim, o sinal de internet era bem complicado para a gente. A gente não tinha muitos recursos tecnológicos, tanto que nos meus primeiros trabalhos, acabar que eu usei o meu celular, usei celular de colegas, né? Então, assim, foi bem difícil. Mas aí depois, com o passar do tempo, e depois que eu peguei educação infantil, eu falei, nossa, vem outro desafio para mim. Mas, enfim, eu consegui, né? Estou gostando, agora eu está fluindo muito bem, né? E agora eu vejo que eu transformei, estou transformando os meus alunos. Desde os pequenininhos, desde a educação infantil. A gente vê a alegria no olhar das crianças, sabe? Quando você traz aquela aula diferenciada. Às vezes você já está esgotado ali, não tem mais ideias para fazer. Então, você vem, o professor X passou esse trabalho, você vai ter que fazer igual nós fizemos, do audiovisual, né? Então, assim, foi bem bacana, as crianças gostaram muito, se divertiram bastante. Eu sou do grupo que facilitou, porque eu aproveitei o que eu já tinha planejado para aquela aula e aproveitei o meu aprendizado, que eu venho aprendendo com a pós. Então, para mim, eu estou nesse grupo de que facilitou para mim. Eu venho agregando, né, o meu conhecimento, aquela bagagem que nós já temos, juntamente com o que eu venho aprendendo com a pós-graduação. Isso, no início eu estava assim em mente, gamificação, era jogos, né? Aí depois assistindo as aulas do professor, eu vi que não era só isso, totalmente ao contrário, é trazer os elementos dos jogos para a vida, para a realidade, para dentro de sala de aula, né? Então, eu aproveitei o tema que eu estava trabalhando naquela semana, que era alimentação saudável, né? E trouxe o jogo da hamburgueria maluca e inverti no processo, mostrando para as crianças a questão da alimentação, né? Essa questão de fast food, alimentação mais rápida, alimentação industrializadas. Tanto que hoje eu vejo esse reflexo, o feedback, inclusive até dos pais. Falando, meu filho não quer trazer isso de lanche para a escola porque você disse que não é saudável. Né? Então, a gente recebe esse feedback, às vezes, dos pais. Sim, quando eu faço assim, estou estudando, estou fazendo as leituras, né? E aí as colegas falam, Luciana, por que você está fazendo isso aqui um pouco diferenciado? Não sei o que. Eu falei, não, porque isso aqui eu já vou aproveitar na minha pós-graduação. Já é um trabalho para a minha pós. Por isso que eu estou diferenciando um pouquinho, porque nas quartas-feiras nós temos a formativa, né? Que são reuniões, que os diretores colocam em pauta o que a gente precisa fazer durante a semana, a gente senta com os coordenadores, senta com os colegas, para trocar informações, trocar experiências, ver o que a gente pode melhorar, né? Fazer o nosso planejamento. E aí, nisso, às vezes, eu mudava alguma coisa ou outra, acrescentava e passava para os meus colegas também. E eles falaram, Luciana, mas por quê? Eu falei, gente, isso aqui é o trabalho da minha pós, vai ser assim. Então, eu compartilhava aquela informação que vocês passam para a gente.
E assim, acaba que os meus colegas também gostam também da ideia e falam, nossa, alguns até pegavam o gancho e falaram, opa, vou fazer também. Então, é bem interessante. Bastante. Inclusive, hoje, para mim estar aqui, né, conversei com a diretora da escola, a vice também, a minha coordenadora, e elas amaram, falaram sucesso na sua caminhada, vai lá e arrasa. Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu vou colocar no meu trabalho, no meu projeto integrador, que é um depoimento da minha coordenadora e da direção da escola, falando do projeto que eu vim desenvolvendo dentro da pós. A pós-graduação, proficiência em tecnologias digitais, uma educação empreendedora, veio trazer a inovação no meu trabalho, né, para que eu consiga fazer uma reflexão sobre os aprendizados, sobre a tecnologia, que nós, professores, precisamos sim nos apropriar melhor da tecnologia para poder aplicar em sala de aula. E essa pós traz tudo isso para a gente, para nós, professores, traz essa reflexão, para que a gente consiga nos transformar e transformar o próximo, transformar o nosso aluno e transformar a nossa sociedade. E eu queria deixar meu parabéns aqui, professor Edson, também pela tutoria, pelos livros, todos os professores que passaram também, né, até agora. Assim, eu gostei muito. Eu quase não fui muito de participar, assim, em áudio, fazer perguntas, assim, mas eu sempre estava acompanhando as aulas, anotava, trouxe até meu caderninho ali, minha agenda está ali, tudo anotadinho de tudo que eu aprendi com vocês. E venho aprendendo.